Carlos Teixeira é o enólogo da Quinta da Lixa, um dos principais operadores da atualidade na região dos vinhos verdes. Carlos, sugeria começarmos esta conversa precisamente por aí. Nesta fase, neste momento, qual é a verdadeira dimensão da Quinta da Lixa? Bom dia a todos. Neste momento, a Quinta da Lixa, do ponto de vista da empresa e do operador da região de vinhos verdes, é de facto uma das empresas com algum destaque e das empresas de maior dimensão na região. Nós somos neste momento o quarto maior operador na região. Já ultrapassamos ligeiramente a barreira dos 6 milhões de garrafas que colocamos anualmente no mercado, dividido por 35 mercados. Portanto, a Quinta da Lixa, enquanto operador da região, tem hoje já um peso muito importante na região dos vinhos verdes. O vosso centro operacional e o vosso coração, digamos assim, da vossa operação está nesse eixo entre Felgueiras e Amarante, digamos assim, não só em termos de vinhos, como também em termos de centro de vinificação, etc. De alguma forma, o que é que essa localização específica na região dos vinhos verdes acaba por ter, por comparação com outras localizações? Esta região é de facto uma região bastante específica e como dizes e muito bem, nós estamos muito centrados aqui entre a sub-região de Sousa e a sub-região de Amarante. Aliás, nós temos uma propriedade que a mesma propriedade tem as duas sub-regiões, portanto uma parte, a sub-região de Sousa, fazendo parte do concelho de Felgueiras, e uma outra parte, fazendo parte do concelho de Amarante, está na sub-região de Amarante. E esta zona, muito em particular, tem aqui algumas características que nos permitem ter vinhos com alguma especificidade, nomeadamente no que diz respeito aos solos. Nós estamos já numa zona mais interior da região, já com uma grande proximidade ao Douro. Portanto, nós migramos um bocadinho daquilo que são os terrenos completamente graníticos, mais da zona mais atlântica, já aqui um bocadinho já misturados com algum xisto devido à proximidade que nós temos no Douro. Portanto, nós continuamos a manter a mineralidade mais iodada própria dos solos mais graníticos, mas também já com algum caráter mais salgado e até vinhos que, do ponto de vista de maturação e do ponto de vista alcoólico, possam ser ligeiramente acima do que aquilo que nós temos mais nas zonas atlânticas. É claro que a Quinta da Lixa, em todas as vinhas que detém, hoje em dia cerca de 105 hectares, cada ano nós vamos aumentando a nossa área de vinha, mas nós não somos autossuficientes na produção de uva. Portanto, nós acabamos por ter um bocadinho uma representatividade de vinhos, das uvas também que nós compramos um bocadinho pela região, por toda a região, desde a sub-região de Monfort Melgaço, passando pelo Val do Lima, até mesmo até a algumas regiões mais interiores, como Celurico, ou ali a zona de Celurico. Portanto, aquilo que são as nossas vinhas, nós temos aqui uma grande especificidade devido à zona onde nós nos localizamos. Em termos de vinhos que nós produzimos, acabamos por ter um bocadinho uma representatividade de toda a região, até porque nós compramos uvas e temos acordos com produtores de uvas um pouco pela região toda. Carlos, tu já estás a trabalhar na Quinta da Lixa há já largos anos, já vai para 20, não é? Já passou, 21. Já vai em 21. Tens a grande responsabilidade, no fundo, nos teus ombros, de teres que produzir esses milhões de garrafas, mas ao mesmo tempo, e nos últimos anos esse percurso da Quinta da Lixa tem ficado evidente, na minha opinião, ao mesmo tempo tens tido a oportunidade para algum experimentalismo. Como é que, no fundo, em termos de enologia, se consegue esse equilíbrio entre a grande produção, o grande volume e depois as coisas mais de nicho? É fácil quando se tem carta branca para poder fazer e poder desenvolver projetos. Aqui é importante ter duas situações. É claro que quando nós olhamos para o número total de garrafas que nós colocamos no mercado anualmente, pode-nos dar até uma falsa sensação de maiores volumes. Porque apesar de facto o número ser já um número bastante interessante em termos de vinhos, nós temos este número também muito disperso por muitas referências. Portanto, estamos a falar de muitos estilos de vinhos. Neste universo de 6 milhões de garrafas, nós poderemos eventualmente ter um vinho que fará
2 milhões de litros, terá à volta de 30 e poucos por cento daquilo que é a nossa produção. Todo o resto é muito segmentado do ponto de vista de estilos de vinhos. E é claro que, juntando tudo, acabamos por ter um volume muito interessante. E isso também me permite fazer muita experimentação. Nós continuamos ainda hoje, e isso é um dos nossos pontos chave em termos de vinificação e em termos até de estilos de vinhos, a vinificar castas monovarietais. Ou seja, os vinhos são todos vinificados por casta e os lotes são feitos a posteriori. E fazendo essa vinificação por casta e muitas vezes por vinhas, até porque nós temos castas que têm alguma no seu estado de maturação e dependendo da zona da região de onde elas vêm, acabamos por ter aqui um espaço temporal que nos permite ir experimentando solos, vinhas, localizações e acima de tudo depois fazer a pequena experimentação, até porque eu tenho uma pequena adega dentro do grande centro de vinificação que é a Quinta da Lixa. Portanto, esta experimentação é também, no fundo, o grande objetivo é colocarmos a cada ano vinhos novos no mercado, mas também podermos ver com vinificações mais pequenas ou algumas, para podermos fazer, e aquilo que eu normalmente chamo uma microvinificação, é para mim uma vinificação de 1000 litros ou 2000 litros, quando muitas vezes uma microvinificação são 25 ou 50 litros. Portanto, aqui a minha microvinificação é sempre um volume que eu depois posso pelo menos replicar e pelo menos eu posso colocar um projeto no mercado. Portanto, isso dá aso a que de facto a cada ano eu possa experimentar e experimentar bastante, até porque felizmente sempre me foram dadas as condições nestes anos todos, nestes já 21 anos, foram dadas as condições para poder ir experimentar. É claro que nós temos sempre que olhar aquilo que é o nosso mercado, que no conjunto representa o grande volume, mas cada vez mais a apresentação de novos estilos de vinhos e procurar novos mercados é muito importante. E para falarmos em experimentação, Carlos, sugeria começarmos esta prova verdadeiramente dita pelo PetNat, que no fundo tem aqui uma dupla dimensão. Por um lado resgata uma tradição na região e por outro encaixa num nicho, muito nicho de surgimento destes petit naturel, inspirados numa tradição francesa, mas que também tem largos anos na região dos vinhos verdes. Antes de mais, pedia-te que nos começasses por explicar em concreto o que é isto de um PetNat. Muito resumidamente, estamos a falar de um vinho espumante que só faz uma fermentação e essa fermentação é na garrafa. Exatamente. Portanto, estamos a falar, o primeiro PetNat que nós lançamos, o nosso Morgado da Vila, PetNat 2018, foi um projeto, isto começando um bocadinho pela história também do projeto, foi um projeto que teve que ser pensado um bocadinho rápido. Isto porque, meados de 2018, numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos e ao Canadá, dei-me conta, até pela apresentação de vários distribuidores nossos e até a solicitação, de que o PetNat era algo que em termos de mercado estava a ter um boom tremendo nesses dois mercados. Claro que provei bastante, tive essa oportunidade, até produções extremamente pequenas, e cada vez que eu provava, a conversa que eu tinha com os nossos distribuidores, a região dos vinhos verdes deve ser da região, apesar de o conceito ter começado em França, deve ser das regiões que mais consistentemente faz isto, de uma forma completamente artesanal. Portanto, a região dos vinhos verdes tem muito este tipo de estilo de vinho. Claro que não controlado da forma que nós o fazemos. Portanto, e aqui a primeira ideia, relativamente aqui à questão do PetNat, foi rapidamente pensar em como fazer, de facto, um PetNat, tentando reproduzir e mostrar os potenciais das castas da região, e até porque as castas escolhidas foram a casta Alvarinho e a casta Loureiro, mas fazendo ainda naquele ano um PetNat. E um PetNat, como dizias e muito bem, é, no fundo, um vinho espumante, até porque legalmente ele é considerado um vinho espumante,
em que o final da fermentação alcoólica, portanto, a primeira fermentação alcoólica, é já feita em garrafa. Portanto, ele inicia uma fermentação em cuba, é engarrafado ainda antes do final da fermentação alcoólica, criando esse final de fermentação alcoólica o gás que faz com que ele seja considerado um espumante. Aliás, este vinho, na região dos vinhos verdes, foi o primeiro vinho a ser certificado enquanto IG, até porque a legislação enquanto vinho verde neste momento ainda não é possível fazê-lo, mas este foi o primeiro vinho a ser certificado na região. Na altura ainda surgiram algumas dúvidas, principalmente por causa da questão da turbidez, até porque este é um vinho que, como faz a fermentação, final de fermentação em garrafa, portanto ele depois não, contrariamente a um espumante, ele não faz um remoagem ou não faz depois um dégorgement. Portanto, ele é engarrafado e vai para o mercado com as borras da fermentação, portanto o que lhe dá alguma turbidez. E isso foi uma das situações que tivemos, de facto, com a Comissão e com a legislação que estava disponível, podermos fazer esta certificação deste primeiro batata. Quem adquira um PetNat tem que estar preparado para o abrir através de um simples sistema de carica, tem que estar também preparado para encontrar essa turbidez normal no copo. E depois o conceito do PetNat é de um vinho bastante fácil de se beber, com algum frutado, às vezes até com uma certa percepção de algum açúcar residual. Foi também esses cuidados todos que tiveste em mente quando elaboraste? Sim, sim, e depois isto acabou por ser uma surpresa extremamente agradável. Até porque a ideia inicial era de facto essa, ter um vinho frutado, eventualmente que até pudesse ficar com algum açúcar residual, o que depois não se veio a confirmar, até porque ele conseguiu fermentar muito bem até ao final, portanto, e temos um vinho completamente seco. Mas do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista aromático, eu nunca achei que ele fosse ficar tão limpo e tão expressivo. Nós temos aqui completamente as castas vincadas e interessa ressalvar aqui uma situação. Os inícios de fermentação de cada um destes vinhos, portanto, tal como todos os outros, foi feito separadamente, portanto, um 100% algarinho e um 100% loureiro. Uma fermentação sem leveduras, sem adicionar leveduras selecionadas. Portanto, aqui estamos a falar de uma fermentação natural sem qualquer adição também de sucroso. Antes do início de fermentação foi feita uma maceração de 8 horas na prensa, até para aqui tentar extrair um bocadinho mais do ponto de vista de precursores aromáticos e depois futuramente do ponto de vista aromático, até porque o controle da temperatura que nós normalmente temos fazendo fermentações a uma temperatura um bocadinho mais baixa, aqui não ia acontecer porque estávamos a falar de leveduras indígenas. Portanto, eu tentei aqui, com um bocadinho de maceração, extrair um bocadinho mais das características de cada uma das castas e depois deixar que a natureza fizesse um bocadinho o seu trabalho sem grande intervenção. A única grande intervenção que foi grande, pelo menos do ponto de vista de enologia, que foi feito. Como o vinho vai para o mercado com as borras da fermentação, pelo menos do final de fermentação, aqui a ideia foi, durante um dia e meio, dar um choque térmico nos dois mostos vinhos que estavam em fermentação, na altura em que eles estavam mais ou menos com 28 gramas de açúcar residual. Para quê? Para que houvesse ali uma pequena paragem de fermentação, pudesse, com essa pequena paragem de fermentação, haver uma ligeira sedimentação das borras mais grossas do início de fermentação e então engarrafá-lo já não tão pesado, para que depois também a quantidade de borras na garrafa fosse mais pequena, ou seja, nós temos uma ligeira turbidez e não um vinho extremamente puro. Portanto, esse foi o único passo que foi feito do ponto de vista de choque térmico. Passado esse, não chegou a 48 horas, portanto, fez o lote, 50% algarinho, 50% loureiro, e foi engarrafado de imediato e acabou por resultar neste PetNat 2018, que toda a gente que eu tenho provado e que eu tenho bebido tem gostado imenso, até porque estamos a falar de um vinho diferente. Esta já é a segunda edição, não é?
Sim, o que nós temos aqui ainda é a primeira edição. O 2019 vai ser lançado agora em meados de agosto, até porque nós estamos já com o 2018 esgotado, mas eu quis também que o 2019, tal como o 2018, tivesse um bocadinho mais de tempo na garrafa, para que com os borros fosse ganhando alguma complexidade. E também aqui eu acho que nós temos que ter a paciência e devemos também aqui esperar um bocadinho, porque aqui todo o trabalho, no fundo o trabalho que é feito pelo vinho em contacto com as borras, acaba por nos dar aqui uma complexidade que quando o colocamos no mercado, de facto é muito bom. Só uma pequena situação, o 2019 face ao 2018, e lá está, esta muitas vezes é a questão da experimentação. O 2018, portanto a primeira edição que eu fiz, tinha, em minha opinião, um bocadinho de gás a mais, até porque a pressão interna acabou por se revelar, de facto, um bocadinho excessiva. Portanto, aquilo que eu fiz no 2019, sem mudar rigorosamente nada, foi só a quantidade de açúcar residual. Portanto, o ponto de engarrafamento foi um bocadinho mais além do 2018, em vez de ser engarrafado com as quase 28 gramas de açúcar residual, foi só engarrafado com 22, portanto, e assim a pressão interna é muito mais controlada. Em jeito de conselho útil às pessoas que nos estejam a acompanhar, bebam este tipo de vinhos bem fresco, em torno dos 8 graus, não precisam de grande companhia gastronómica, basta um bom fim de tarde ou um bom início de noite e de repente a garrafa já era. Vamos ao segundo vinho, Carlos. Exatamente. E o segundo vinho é o Alvarinho mais vendido nos Estados Unidos. Lembro-me de vocês realçarem isso. O Alvarinho português mais vendido nos Estados Unidos. Sim, é um facto. Que pouco comum é este? Como é que o fazes? E, no fundo, o que é que tem de tão especial que permita, como a revista de vinhos, há coisa de 2, 3 anos, tive a oportunidade de verificar, que permita que ele saiba envelhecer tão bem ao longo dos anos? Olha, este vinho tem uma história muito, muito interessante. Primeiro foi um projeto em que eu tive bastante tempo para pensar nele, até porque desde o momento que nós plantamos a nossa primeira vinha de Alvarinho, aqui numa das nossas vinhas, até começarmos a produzir uva e podermos começar a produzir o vinho, passaram-se quase 5 anos. E em todo este tempo, aqui o objetivo foi ir pensando o que é que nós podíamos fazer diferente num Alvarinho, sabendo de antemão que nós iríamos colocar um Alvarinho no mercado que teria, de alguma forma, que vir competir com os Alvarinhos e com a sub-região de Monção e Melgaço. Portanto, aqui o objetivo foi sempre ir por uma estrada paralela e nunca numa estrada que pudesse colidir e chocar com aquilo que eram os Alvarinhos e aquilo que são os Alvarinhos extraordinários que nós temos na sub-região de Monção e Melgaço. Portanto, aqui a ideia foi fazer algo pouco comum. E a ideia da marca surgiu ainda antes de nós termos o vinho, até porque o objetivo era claro, era ter algo fora do comum. E um autor, em termos de tons de brincadeira, disse: podíamos registrar a marca pouco comum, e seria aquilo que seria o mote de saída para este. Assim foi. Portanto, e aqui a ideia deste vinho foi, a todos os anos, e tendo em conta a complexidade da casta Alvarinho, de fazer algo que pudesse de facto mostrar essa complexidade. E eu sempre desde o início, até porque como estou bastante habituado a fazer vinificações de castas em separado, a ideia foi que fazer 4 vinhos diferentes, explorando em cada um dos vinhos, portanto estamos a falar da mesma vinha, os mesmos dias de vindima, mas trabalhar a casta de 4 formas diferentes, porque a casta permite exatamente essa situação. Aliás, ela permite até ser trabalhada de mais formas ainda, até porque nós vamos ver isso no vinho que vem a seguir. Mas aqui a ideia foi podermos fazer um Alvarinho natural, portanto com uma fermentação espontânea, sem qualquer adição de leveduras, e depois fazer 3 outros vinhos com uma adição de leveduras, mas leveduras que pudessem trabalhar partes típicas da casta. Enquanto uma trabalha um bocadinho a componente mais floral, e eu quando digo trabalha a componente mais floral,
não é que nós tenhamos aqui a ter aromas de fermentação. Não, nós estamos a exaltar aquilo que são os aromas primários da casta, tentar exponenciar aquilo que são os aromas próprios da casta. Numa dimensão floral, depois num segundo vinho, numa dimensão mais de fruta, fugindo um bocadinho a ter mostos demasiado rapados, para fugir um bocadinho também aquilo que é o tropical, que pode muitas vezes acontecer na casta alvarinho, que em anos quentes muitas vezes é muito difícil de conseguir evitar. E uma terceira dimensão, trabalhar um bocadinho mais a boca, não recorrendo à madeira, ou depois tentando ter um período de trabalho com bocas mais curto, mas tentando trabalhar um bocadinho mais a boca com uma levedura que pudesse produzir um bocadinho mais glicerol. Portanto, isto era a base, estes 4 vinhos depois lutados seriam o nosso fogo comum. E assim aconteceu durante os primeiros 5 anos deste vinho. Mas durante estes 5 anos a ideia foi ir guardando também alguma parte que sobrasse, entre 5.000 a 10.000 litros deste vinho, para ver também a evolução que ele poderia ter em adega, em Cuba, sem qualquer filtração, portanto mantendo sempre as borras do vinho, mas ir vendo a evolução do vinho. E a evolução tem sido tremenda. Tanto que, a partir de 2016, o que eu comecei a fazer foi, mais do que fazer um lote do ano com estes 4 vinhos diferentes, que até hoje continuamos a manter essa quadra, foi também começar a incorporar colheitas anteriores. Portanto, hoje em dia, o que nós temos, e o que nós temos, por exemplo, neste vinho de 2019, é um lote de 85% de 2019, que tem por base estes 4 vinhos, que nem sempre a quantidade de cada um deles é exatamente a mesma, portanto, depois é uma questão de prova, uma questão de lote, e os outros 15% são sempre repartidos por 3 colheitas. No caso de 2019, nós saltamos o 2018 e colocamos 2017 5%, 2016 5% e 2015 5%. Isto faz com que o vinho que é colocado no mercado relativamente cedo, portanto nós, final de janeiro, início de fevereiro, estamos em condições de colocar este vinho no mercado, portanto mostra toda a fruta, toda a jovialidade de um vinho de 2019, neste caso, mas também mostra alguma complexidade e alguma já evolução própria dos 15% que lhe é adicionado das colheitas anteriores. Portanto, isto acaba por ser um vinho que nós podemos beber de imediato, mas também guardar. E essa capacidade de evolução, nós já tivemos a oportunidade de fazer uma vertical desde 2010 até então, na altura. Bastante surpreendente. É de facto surpreendente, porque estamos a falar de uma situação, de um vinho que tem uma excelente relação qualidade-preço. Um vinho que, do ponto de vista de evolução, tem aquilo que é necessário, na minha opinião, para um vinho poder evoluir bem. Estamos numa zona onde a acidez é alta. Tanto que nós, nos primeiros 2 anos de produção, nós precisávamos até de recorrer a um bocadinho de açúcar residual para poder mascarar um bocadinho a acidez que nós, principalmente em termos de málico. Nós sempre tivemos aqui nesta zona e a altura em que as uvas são colhidas, e aí estamos a falar de uma vindima muito cirúrgica, porque faço questão de colher as uvas na altura certa. Portanto, a acidez, o equilíbrio da acidez é sempre alto. Portanto, nós mantemos uma toada de boa acidez, uma boa estrutura, um álcool que também permite que o vinho tenha uma muito boa evolução. E depois, aquilo que cada vez mais, na minha opinião, é muito importante. Todo o trabalho de enologia é importante, o trabalho de controle. Muitas vezes estamos a falar de intervenções até o mais pequenas possível, mas há uma situação que nós temos sempre que controlar muito bem hoje em dia, que é o oxigênio. As medidas, todas as fases que nós vamos tendo na adega, e esse controle rigoroso, principalmente do ponto de vista do oxigênio. E se nós conseguirmos aqui todas estas fases fazê-las as pegas em ausência de oxigênio, e até no momento do engarrafamento controlarmos muito bem e temos aqui níveis quase residuais de oxigênio no vinho, acabamos por ter aqui uma muito boa evolução. Carlos, e vamos passar para o terceiro vinho. Se o pouco comum é um trabalho que tu detalhaste ao longo destes últimos minutos exclusivamente em inox,
quando chegamos ao reserva, no fundo temos uma outra interpretação daquilo que também pode ser a Casta Alvarinho, que de facto tem uma plasticidade incrível e que permite mais variado tipo de ensaios. O que é que tentaste atingir com o reserva? Bem, como dizia muito bem, se o pouco comum é trabalhado exclusivamente em inox, este é trabalhado exclusivamente em madeira. Aqui o grande objetivo com este vinho, e este 2016, foi termos também no nosso portfólio um vinho com madeira, até porque era dos poucos nichos de mercado que nós hoje em dia, ou que até então, até 2015, nós 2015, que acabamos por lançar em 2017, nós não tínhamos nenhuma referência e cada vez que um parceiro, um cliente nos diz estava daqui alguma coisa com madeira, nós não tínhamos no nosso portfólio para poder oferecer. Eu sempre fui resistindo ao longo dos anos a trabalhar com madeira. Não era por uma falta de experiência de trabalho com madeira, até porque antes de eu ter trabalhado aqui na Quinta da Lixa, trabalhei no então Ribatejo, na Casa Fiusa, e lá trabalhávamos muito com madeira. Portanto, a questão nem foi essa. A questão foi que durante muitos anos eu tentei fazer um trabalho não tendo que recorrer à madeira e mostrando que é possível criar vinhos com estrutura, vinhos com longevidade, mesmo que a madeira não seja um recurso. Mas acabei por ter, e 2015 foi muito importante, até porque 2015 foi um ano extraordinário, se calhar dos melhores anos que nós tivemos aqui na região, e em 2015 nós tivemos quase tudo. E com o evoluir do ano, acabou por até na altura, pouco antes da vindima, eu recorrer a alguns colegas de BH, eu vou precisar de umas barricas este ano, e que toda a gente dizia, mas dizes-nos isso nesta altura e já é um bocadinho em cima da hora. Mas eu tenho que as arranjar porque 2015 com certeza vai-nos permitir aqui poder fazer um ensaio novo e fazer um vinho novo. Portanto, nós começamos em 2015. Em 2016, que é o caso deste que nós estamos a ver, já houve uma outra evolução, porque já aí pude pensar as coisas com um bocadinho mais de tempo, sobretudo na dimensão das barricas. Não foi até tanto em termos de madeira, até porque mantive mais ou menos a mesma percentagem de carvalho francês e carvalho americano, mas a dimensão da madeira. E isso aí foi para o 2016, quanto a mim, o grande salto do ponto de vista de madeira. Os pontos fundamentais que tenho aqui em termos deste para já é um vinho que está a evoluir muitíssimo bem. Portanto, nós estamos já a meio de 2020, estamos a falar de um vinho de 2016, que continua a manter uma frescura, uma jovialidade, uma fruta impressionante. A madeira sente-se, mas a madeira de alguma forma não se chega a sobrepor ao vinho, e isso acaba por ser o segredo, sobretudo quando falamos de castas, que apesar de tudo, aromaticamente têm algum tipo de delicadeza e de expressividade, como é o caso do Alvarinho. Não é? Mas esse foi sempre desde o início um objetivo. E um objetivo porque eu também sempre achei que a madeira deve servir como um complemento, mas não como uma sobreposição àquilo que é o elemento mais importante, que é o vinho. E como é que eu consegui, ou como é que eu tentei fazer com que isto não foi diminuindo o tempo de permanência do vinho na madeira? Até porque há alguma complexidade e há alguns taninos que nós só com algum tempo o vamos conseguir tirar. O que é que eu tive que fazer? Foi que durante os primeiros 4 meses de permanência deste vinho, após a fermentação, até porque ele fez a fermentação toda já em madeira, foi manter as borras constantemente em suspensão. E quando estamos a falar de manter borras em suspensão, estamos a falar de batonagem diário. E isto durante 4 meses. Não foi abdicado, inclusive fins de semana. Isto porque eu sempre, e continuo a achar, que quanto mais nós tivermos colóides protetores a proteger o vinho da retirada da madeira de uma forma excessiva, portanto nós vamos, no fundo, aquilo que nós vamos tentando fazer ao longo do ano, mantendo os vinhos com alguma borra em suspensão, até para evitar alguma oxidação ou para evitar alguma evolução mais negativa, na madeira acontece a mesma coisa. Portanto, o não deixar
os vinhos limparem para poderem extrair mais madeira, é, quanto a mim, um dos pontos mais importantes aqui neste. Portanto, os primeiros 4 meses, este vinho acaba por ficar 6 meses em madeira, 100% de madeira nova, 60% de carvalho francês, 40% de carvalho americano. Em que dimensão? Quais são as dimensões que tu usas? No 2015 foi feito exclusivamente em barricas de 225 litros, o 2016 80% do vinho já foi feito em barricas de 500 litros, em que vos posso confessar que hoje em dia eu sou um fã das barricas de 500 litros e agora se calhar no próximo ano até irei para volumes um bocadinho maiores, porque a capacidade de poder controlar do ponto de vista temporal e até não cingir só aos 6 meses de madeira e poder até prolongar, é de facto nas barricas de 500 litros impressionante. Este vinho vai acabar um dia por ser feito em tonel, por exemplo? Eu até já estive, eu confesso e volto a referir, eu nunca tive aqui dentro da empresa nenhum entrave àquilo que eram os meus projetos e a poder comprar aquilo que eu achava que se pudesse comprar. Na Vindima de 2019 eu pensei ir para um tonel, mas como eu precisei de fazer uma série de outros investimentos até para poder fazer uma seleção ainda maior daquilo que eram as nossas castas por vinhas, acabámos por ter que fazer um investimento relativamente grande, portanto, e os 11 mil euros que me pediram para o tonel que eu queria, portanto, achei que ainda não era para 2019. 2020 não será com certeza, até porque 2020 foi um ano que começou muitíssimo bem. Tivemos aqui alguns percalços e nós felizmente não nos podemos queixar com aquilo que foi este período complicado da pandemia, mas acabou por atrasar algum dos projetos que eu tinha, nomeadamente dois vinhos novos que irei lançar no mercado mais para o final do ano, portanto, e aquilo que eu teria que ter feito neste início de ano, vou-me concentrar um bocadinho mais neste final do ano, para poder lançar, portanto, a parte do tonel vai passar para 2021, mas 2021 não irá passar com certeza, porque essa é uma das coisas que eu quero muito e, como eu digo, a madeira, quando bem trabalhada, quando se respeita o vinho e se respeita a quantidade da madeira que nós colocamos no vinho, poderemos ter aqui uma experiência extraordinária do ponto de vista de vinho e com uma longevidade tremenda. Aliás, nós continuamos a ver este vinho, sendo um vinho de 2016, continua a manter uma cor extremamente citrina, um potencial aromático tremendo, o fumado muito ligeiro, a madeira bem enquadrada e uma acidez extraordinária, que é uma das coisas que eu acho cada vez mais me apraz nos alvarinhos que nós produzimos aqui nas nossas vinhas, aqui na nossa sub-região.